Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje vou falar de um assunto muito importante. Vamos falar da depressão. O estresse diário e os diversos problemas sociais e econômicos exigem cada vez mais do indivíduo no seu ambiente de trabalho e nas esferas pessoal e familiar. No trabalho, temos maior competitividade e menor tempo para processar informações. Estamos na era da internet e da globalização e somos obrigados a conviver constantemente com a sensação de que é sempre impossível acompanhar o ritmo das mudanças. Imperam os ideais de beleza, felicidade e consumo, e quem não os alcança sente-se frustrado e excluído de um sistema que valoriza o status econômico e a imagem perfeita. As mulheres também vêm sofrendo dos males atuais, quase sempre tendo o dobro de chance de apresentar algum transtorno ansioso ou depressivo quando comparado aos homens. Assistimos à transformação do papel feminino na sociedade, desencadeando ao mesmo tempo novas angústias. Mesmo já ocupando um lugar mais garantido no mercado de trabalho, a mulher sofre com as decisões entre sua vida profissional e pessoal, principalmente no que diz respeito ao momento de ter filhos e iniciar uma família. Depressão é uma palavra usada frequentemente para descrever nossos sentimentos. Todos nós temos altos e baixos emocionais, e alguns sentimentos são normais em determinadas fases da vida. Muitas vezes, confundimos o sentimento de tristeza com a depressão. Tristeza é um sentimento normal do ser humano, uma emoção que pode ser notada diante da realidade que nos frustra. E como no mundo moderno é muito comum vivermos situações que provocam decepções, perdas e frustrações, esse sentimento é experimentado inúmeras vezes na vida e não tem nada de patológico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma das doenças mentais cuja incidência mais tem crescido nos últimos anos, principalmente nos países industrializados. A depressão, sob o aspecto de evento psiquiátrico, é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a particularmente com o estado anormal de tristeza, ou seja, é uma doença caracterizada sobretudo pela perturbação do humor. Não é simplesmente estar na força, ou uma condição que pode ser superada com força de vontade ou pensamento positivo. É uma doença que acomete o físico e o psíquico, provocando enorme sofrimento. Em geral, a pessoa deprimida sente-se triste a maior parte do dia, praticamente todos os dias, desanimada, abatida, com aquele conhecido baixo astral. A característica essencial de um episódio depressivo é um período mínimo de 2 semanas durante as quais há um humor deprimido ou perda de interesse ou prazer por quase todas as atividades. O indivíduo também acaba experimentando pelo menos 4 sintomas adicionais extraídos de uma lista que inclui alterações de apetite ou de peso, do sono, na atividade psicomotora, diminuição da energia, sentimento de desvalia ou de culpa, dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar decisões, ou pensamentos recorrentes sobre a morte e ideias suicidas. Homens e mulheres, independentemente da faixa etária, podem ser atingidos pela doença. No entanto, as mulheres apresentam o risco 2 vezes maior de terem depressão em algum momento de suas vidas. Algumas mulheres relatam a piora dos sintomas depressivos nos dias em que precedem a menstruação ou em algum momento da adolescência ou da menopausa. A sintomatologia da depressão é muito variada e ainda assim podemos contar com diferentes manifestações dependendo da personalidade de cada indivíduo. Existem alguns sintomas básicos evidenciados nos quadros depressivos. Humor deprimido. O humor é descrito pela pessoa como deprimido, triste, desesperançado e desencorajado. Alguns indivíduos relatam queixas sintomáticas em vez da tristeza. Em crianças e adolescentes, esse humor pode ser manifestado pela irritabilidade, raiva exagerada ou ataques de ira. A perda do interesse. Esse sintoma está quase sempre presente em diferentes intensidades. Há um menor interesse por atividades rotineiras, né? A gente sabe disso, isso acontece todo dia. Anteriormente, essas atividades eram consideradas prazerosas. Pode ocorrer uma diminuição do interesse ou desejo sexual, alterações de apetite ou do sono. O apetite geralmente está reduzido ou aumentado para alguns alimentos específicos, podendo ocorrer perda ou ganho significativo de peso.
O distúrbio do sono mais comum é a insônia, geralmente a do tipo intermediária, em que a pessoa acorda durante a noite e não consegue dormir. Ou terminal, aqueles que despertam muito cedo ou com incapacidade de conciliar o sono novamente. Existem aquelas alterações psicomotoras do deprimido. Inclui agitação ou retardo psicomotor, diminuição da energia, cansaço e fadiga. É comum o relato de fadiga constante, mesmo quando não há atividade que exija um esforço físico considerável. Se tem aquele sentimento também de desvalia, pode-se observar que o indivíduo faz uma avaliação negativa e irrealista do próprio valor. Tem muitas preocupações com o sentimento de culpa ou ruminações acerca de pequenos fracassos do passado. Prejuízo da capacidade de pensar, concentrar-se ou tomar decisões. Ideias suicidas, o que é muito sério, e às vezes até tentativa de suicídio no quadro depressivo. Apesar de existir uma predisposição genética para os casos de depressão, esse fator por si só não determina a ocorrência de uma crise depressiva. Sabe-se que intensas emoções, o estresse do dia a dia e fatores sociais podem provocar ou desencadear fortes alterações no funcionamento cerebral que levam à depressão. Toda doença orgânica tem o seu representante psíquico, e com a depressão não seria diferente. Do ponto de vista emocional, pode-se observar uma certa constância do tipo das vivências emocionais dos indivíduos que apresentam depressão. É claro que a personalidade de um indivíduo está sempre vinculada à sua história e ao modo como se criou, se desenvolveu e adquiriu sua maneira de ser. Mas, em geral, as pessoas que apresentam depressão têm maior rigidez mental. Isto é, apresentam para si exigências e limites muito maiores do que seria necessário para se viver bem. Com padrões mais altos de como as coisas e a vida deveriam ser vivida, gasta-se muita energia mental para mantê-los e sobra menos disposição de conseguir a satisfação de viver de forma mais prazerosa. Maiores exigências provocam mais e repetidas frustrações. Diversos estudos da área psiquiátrica e psicológica encontraram uma associação significativa entre os traumas por perdas da infância e depressão na vida adulta. Existem alguns fatores estressores que podem propiciar o início da depressão. Esses fatores desencadeantes do episódio podem ser mudança de emprego, de cidade, de país, separações, divórcio, perda de um ente querido, descoberta de doenças graves, entre outros. Muito frequentemente, ouvimos falar da depressão após a morte de um ente querido. Entretanto, é preciso compreender que mesmo que os sintomas do quadro depressivo existam, temos que associar esse episódio depressivo ao período de luto normal do indivíduo. Estudos psicológicos já demonstraram que todos nós passamos por algumas fases emocionais após perder uma pessoa querida. Essas fases incluem sentimento de muita tristeza, perda de interesse e prazer em viver, além de raiva, frustração e revolta. Esses momentos emocionais são esperados e fazem parte desse processo normal de elaboração psíquica da perda e devem ser observados ao tentar elucidar um caso real de depressão. Atualmente, já existem muitos medicamentos capazes de tratar a depressão sem expor o indivíduo de maneira agressiva aos efeitos colaterais das drogas. O tratamento medicamentoso só deverá ser feito pelo médico, consciente da situação, diante do estudo e acompanhamento minucioso do caso. As terapias psicológicas também vêm se revelando cada vez mais como um grande aliado dos tratamentos médicos. Busca-se o tratamento psicoterápico a compreensão de aspectos da personalidade e da forma de se comportar e viver do indivíduo, que pode estar interferindo na sua melhora ou no seu bem-estar. É importante lembrar que o tratamento da depressão não se dá vai se dando de forma gradativa. No início, o uso da medicação é comum a melhora considerável do indivíduo, mas outras fases regressivas poderão surgir. Deve-se ter em mente que esses altos e baixos podem ocorrer durante o tratamento e que gradativamente o indivíduo vai encontrando o equilíbrio. O uso correto da medicação associado ao trabalho psicológico vai proporcionando momentos de maior bem-estar e disposição, fases que com o tempo vão se tornando mais constantes até que se atinja uma certa normalidade. Diversos pesquisadores em saúde mental vêm alertando para o problema da medicalização excessiva ou da imagem difundida de que os medicamentos podem resolver todos os problemas de sofrimento psíquico. A busca pelo alívio imediato do sintoma, de preferência indolor, nos remete a características da nossa atual cultura e sociedade. O consumo exagerado, imediatista, a opressão pelas conquistas de
ideais de beleza e de felicidade, acabam assim abafando a possibilidade do contato humano como forma de tratamento. Vale lembrar que os medicamentos têm a função de auxiliar o indivíduo na melhora do seu funcionamento físico e que inclui o funcionamento cerebral. Porém, não tratamos somente o cérebro, e sim as pessoas que também reagem a um tratamento humano, como desempenhado, por exemplo, pela psicoterapia e psicanálise. Ao abrirmos essa possibilidade do encontro humano, podemos oferecer uma nova escuta da dor mental e, consequentemente, um alívio das angústias na medida em que o homem passa a conhecer melhor os seus conflitos e a sua própria história. Então, sobre depressão, era isso que eu queria falar no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.